Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, neste dia muito especial, canal no Vácuo, a edição número 552 deste canal. E o dia especial porque é o aniversário dele, o homem, a lenda, aquele que sempre nos corrige em Sandro Varela. Feliz aniversário, Sandrão, parceiraço aqui nosso no canal e companheirão lá do Amigos da Velocidade no automobilismo para principiantes. Vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1, porque nós tivemos o lançamento da pintura da nova Haas, a VF23, agora, né, mais localizada lá em Maranello. Eles se mudaram, uma parte maior do corpo técnico da Haas acabou se mudando lá para Maranello. Obviamente, com o novo patrocinador, a Haas espera resultados um pouco melhores esse ano, né? Vamos ver se esse patrocinador cola, né? Porque depois da Rich Energy, né, dona Haas? E depois da companhia de cimento lá do pai do Mazepin, você sabe que patrocínio não é um negócio que tem colado muito na Haas. Vamos ver se vai dessa vez. A Monegram, que é uma empresa de capital de giro, pagamentos, né? Tem do mundo financeiro, está fazendo a sua estreia na Fórmula 1. A equipe vem com o Kevin Magnussen e o Nico Hülkenberg e uma pintura de carro que remete a uma pintura mais chapada, né? E uma coisa que a gente viu durante a temporada, as equipes tirando pintura e adesivo do carro utilizando preto carbono. Dessa vez a Haas falou: já bom, já que nós vamos usar preto carbono, soca fundo preto neste automóvel. Saiu daquele fundo branco, né? Ainda tem ali a identidade visual. O bico branco vai ser a identidade visual da Haas por bastante tempo, né? A não ser que apareça outra Rich Energy querendo comprar a equipe praticamente na vida. Mas até lá, é uma pintura de muito bom gosto. Me remete, né? A memória afetiva nossa é brincadeira, né? Mas remete àqueles carros da época do começo ali da época de 90, principalmente aqueles carros que andavam mais pro fundo do pelotão, que tinha uma pintura mais chapada, era aquela identidade visual fácil de reconhecer. Acabava vendo de longe, ou mesmo de relance, você sabia, é uma AGS, é uma Eurobrum, né? Dava para reconhecer esses carros. Não, com esse novo regulamento e a Haas, depois daquelas cindereladas do ano passado, né, no Brasil, Áustria e Bahrein, espera-se pelo menos um pouco mais de constância. A Haas, que não teve dinheiro para, ou preferiu economizar o pouco dinheiro que tinha para manter o carro na pista no ano passado, frente às pancadas do Mick Schumacher, destruindo carros na Arábia Saudita, em Mônaco e também jogando fora um chassi lá no Japão. Aí restou a equipe americana apenas deixar o carro na pista, trazer uma atualização apenas durante toda a temporada, que foi em Singapura. Ou seja, além de tudo, escolher a pior pista para fazer a avaliação das atualizações. Mas, sejamos justos, a Haas era o melhor carro de chuva da temporada, ou pelo menos a equipe que mais andava, né, mais galgava posições quando chovia. E isso no Grande Prêmio do Japão, a pole do Magnussen no Brasil, ele fazendo voltas espetaculares na chuva. Ou seja, é um carro que, quando casava acerto básico com traçado de pista, ele ia bem. Isso aconteceu 4 vezes ano passado. É pouco para uma equipe de Fórmula 1, o suficiente para tirar eles da rabeira da classificação do Mundial de Construtores. De novo, a Haas é sempre aquela incógnita. Ou tem um carro que vai lá brigar com o top 5, ou tem um carro que vai para o fundo do pelotão. Nunca foi meio termo. Vamos ver o que vai ser nos testes de pré-temporada, ou na semana de testes de pré-temporada, de 23 a 25 de fevereiro, neste mês, lá no Bahrein. Sobre Fórmula 1, antes de eu falar da Red Bull, a FIA agora oficialmente abriu o processo de, entre aspas, licitação para as últimas 2 vagas
na Fórmula 1, com entrada a partir de 2025. E aí a gente remete ao anúncio da Andretti com a Cadillac no começo, metade do mês passado, né? Logo que virou o ano praticamente, a Andretti fez esse anúncio com a Cadillac, o grupo GM, né? E uma vaga tende a ser deles. A segunda vaga, além de ter Stefan GP, que nunca vai entrar na Fórmula 1, nunca vão deixar aquele sérvio fazer parte do círculo da Fórmula 1, em que pese ele tem uma credencial vitalícia, tá sempre no paddock, mas equipe nunca vão dar para ele. Aí fica a segunda vaga entre uma possível retorno da Honda como equipe oficial, e vai de encontro ao que a gente vai falar da Red Bull daqui a pouco, ou a Hyundai. Seriam, por enquanto, as duas equipes. É óbvio, né, que vai vir alguém com chassi da Lara, aí vai ter um monte de conversa. É igual quando teve aquela última licitação que entrou a HRT, a Virgin e não era a Menor, né? A Virgin era a Menor, aliás, que depois foi chamada de Lotus, né? Começou sendo chamada de Lotus, depois mudou para Caterham, ou Caterham, como diriam os ingleses. Mas a época a ProDrive tinha entrado. E aí aconteceu que eles tomaram uma rasteira e entraram com a tal da HRT, que era nada mais do que um conglomerado de um monte de gente para não deixar a ProDrive entrar na Fórmula 1. E algumas luzes amarelas se acendem, né? Porque da última vez que abriram esse processo de licitação, colocaram a equipe logo depois de uma mudança de regulamento. Então eles entraram, essas três equipes que eu mencionei, elas entraram logo depois ali de uma mudança de regulamento, não tiveram tempo de ir numa Fórmula 1 muito restritiva a testes, obviamente não tiveram muito tempo. O corpo técnico de algumas delas não era lá grandes coisas, mas o pacote que eles vieram, principalmente ali pré era híbrida, né, com aqueles Renault V10, aquelas usinas que tinham ali antes da era híbrida, com aquele pacote Cosworth V8, não rolava, né? Não dava para acompanhar. E a gente tinha lá a Fórmula 1 de ponta, que eram as três equipes, o meio do pelotão, que é a F1B, e tinha a Semi Fórmula 2, que eram as três equipes que tinham acabado de entrar. Vamos ver se essas duas equipes que a FIA agora abriu a licitação, que elas vão escolher, e eu acredito que se a FIA quer que elas tenham o mínimo de desempenho suficiente, não pode demorar mais do que metade desse ano para decidir quem serão. Porque não dá tempo de desenvolver. Você precisa contratar gente, você precisa montar, tem que fazer, aí vai alugar túnel de vento, e aí, entre julho de 23 e dezembro de 24 é um pulo. Literalmente é um pulo. As equipes que estão lançando o carro agora em 2023, elas começaram a trabalhar no carro em agosto de 22. Simples assim. Né? Teve equipe que já logo depois do Grande Prêmio da Hungria abriu mão, abdicou do direito de desenvolver o carro do ano passado e focou os esforços todos para 2023. Foi o caso da Williams, por exemplo. É o caso da Alfa Romeo. A Alfa Romeo simplesmente largou mão do carro de 22 e falou: já deu o que tinha que dar, vamos embora. Então, se a FIA, que é o mínimo de desempenho, vai ter que decidir rápido. Não é só desenhar e construir. Tem que testar, tem que fazer um monte de ensaio e isso leva tempo. Sem contar patrocínio, né? Agora, se for equipe de fábrica, como que tudo tende a tudo nos leva a acreditar, né? Se for a Andretti, vai vir com o apoio da GM. E aí tem entre Honda e Hyundai, fica mais fácil essa questão de dinheiro. Mas mesmo assim, são equipes de alto desempenho que precisa da injeção financeira. E amanhã tem o lançamento da Red Bull, que já fez o seu teaser lá no Twitter, né? Colocou esse carro com o touro ali em azul marinho no fundo branco.
E a gente vem falando no Twitter, nas lives lá no Automobilismo para Principiantes, os nossos programas aqui do final do ano passado. Olha, pode ser que a dona Red Bull vai vir com a Ford. Aí tava entre Ford e Hyundai, mas aí a Hyundai chama a Pitbull e o Hamilton marcou no Sidão, e aí saiu Ford e Hyundai. Apesar de ser longa, parceira de longa data no Mundial de Rally, né, junto com a Red Bull e a Hyundai. Aí ficou direcionado para a Ford. Agora, o mundo do automobilismo mundial está adventando essa possibilidade. A informação que chegou para nós aqui é que a Red Bull passaria a estampar o logotipo da Ford nos seus carros em 2024, ou seja, ainda iria de Honda para esse ano, com Ford para 24 em diante, e naquele esquema de naming rights dos motores, porque os motores da Red Bull são Red Bull Powertrain Technologies, né? RBPT, que é a famosa fábrica que eles construíram lá perto de Milton Keynes e que tem metade do seu corpo técnico antigo da Honda. Porque a Honda ia sair, aí a Red Bull foi lá, pegou as peças-chaves, aí a Honda quis voltar porque viu a besteira que tinha feito de sair. E agora a Red Bull tá falando, agora é mais caro, né, Honda? E parece que a relação ali Honda-Red Bull deu aquela estremecida básica. Por isso que a gente aposta numa das entradas pela essa licitação, essa concorrência da FIA, de ser a Honda com a equipe própria, no 18º retorno da Honda com a equipe própria à Fórmula 1, vamos combinar. Né? Começou lá na década de 60, aí tentaram Spirit, era a Honda com o Stefan Johansson, o número 40, lá na pré-era turbo, né? Depois eles desistiram da equipe e jogaram esforço só em fazer motores, fizeram aqueles canhões de 86 para frente e aí o resto é história. Aí saíram da Fórmula 1 no final de 92, deixaram a McLaren na mão, voltaram à Fórmula 1 por meio de BAR. Aí depois a Honda assume a BAR, sai de novo, aí vira Brown, é campeão do mundo, aí se arrepende, vai na McLaren e acha o Alonso por lá e acaba achando um bom casamento com a Red Bull. Mas nada impede, porque os japoneses estão bem bicudos com a Red Bull, que esse anúncio da Ford seja válido já para a partir de 23. Mas, de novo, seria só com o logotipo estampado, porque o nome da equipe já registrada na FIA é Red Bull RB Powertrain Honda. Então a informação que chega pra gente é que a Ford entraria dando um nome no motor a partir de 24. E a gente não pode esquecer também nessa licitação de equipes que a dona Porsche pode vir com a equipe própria. Tem isso também. O professor doutor PhD lá da Porsche ainda não saiu, né? A Porsche ainda não desmontou o seu grupo de estudo de motores para 2026. Fiquemos espertos com relação a isso. Mas muito aguardado o anúncio da Red Bull amanhã, não só para ver a pintura do carro, mas também para saber quando que a Ford entra. É essa que é a conversa. Obviamente, vocês que estão acompanhando a gente há mais tempo, sabem que conosco a viagem é bem mais rápida. Isso a gente está falando, tem pelo menos 2 meses aqui no canal. Final de semana tem a NASCAR, o The Clash lá no Coliseu, pelo segundo ano consecutivo. Eles fazem a abertura do Clash não mais em Daytona, mas lá no Coliseu de Los Angeles. E existe uma modificação bem grande em relação ao formato do ano passado. No ano passado foram apenas 23, uma pistinha desse tamanho, 23 carros, ou seja, o índice de inimizade entre os pilotos já começou alto na temporada passada. Esse ano vai ser pior, porque são 27 carros que disputarão uma corrida de 150 voltas. 150 voltas sem troca de pneu, com algumas bandeiras amarelas pelo caminho.
O formato tá mais simples esse ano. Até vamos, né, deixar nosso sincero pedido de desculpas à NASCAR, porque no vídeo de segunda-feira eu desci a lenha nos formatos do The Clash, mas esse ano tá mais palatável, né? São 40 carros buscando a classificação. E aí os carros que fizerem tempo de 1 a 40 são separados em 4 grupos, sendo que o pole de cada um dos 4 grupos é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado na classificação. Então quem termina a classificação em múltiplos de 4 vai largar no quarto grupo. Então é 4, 8, 12, 16, 40. Em múltiplos de 3, mesma coisa, né? 3. Aí não é múltiplo de 3, 7, né? Eu tô fazendo, mas aí é por causa da soma, né? Então apaga o múltiplo de 3, porque engenheiro falar uma besteira dessa aqui, essa altura do campeonato é muito grande. Mas o terceiro, o sétimo, o 11º, o 15º, ou seja, de 4 em 4 posições, eles vão para o grupo 3, mesma coisa com o segundo, o sexto, o 10º, 14º, grupo 2, e o grupo 1 é primeiro, quinto, nono, 13º e assim por diante. Então eles farão 4 baterias. Depois dessas 4 baterias, os 20 primeiros, ou seja, os primeiros 5 colocados de cada bateria se classificam automaticamente. Aí a gente tem as corridas de última chance. E esses pilotos são separados em 2 colunas, 2 baterias, do 17º ao 40º. Então, você somando os tempos de cada um dos pilotos em cada uma das baterias, quem fizer o 17º pior tempo até o 40º pior tempo terá uma chance de disputar a repescagem. Se classificam diretamente 3 de cada uma dessas baterias. Então são 6. Então, contando com os 24, né? São 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 20. Com 3, 23. 23 mais 4 melhores selecionados. Então vão ser 27 no final. Aí esse aí tá o formato do ano passado, né? Aí na tela. Mas baseado nesses princípios, em vez de ter 6, né? 3 classificados de cada grupo, nós teremos 5 classificados de cada grupo para dar os 27 até o final. Bastante corrida, um evento que ano passado deu o que falar, e corrida de pista short track, né, gente? Tem pancadinha, tem bump and go o tempo inteiro, não dá para ganhar posição. E a NASCAR já baniu a manobra Rochastain videogame NASCAR Heat 2002. Ou seja, o famoso wall riding, né, que os americanos falam cavalgar sobre o muro, né, numa tradução livre, está proibida pela NASCAR, porque realmente aí virou moda, né? Um fez, você acha que vai acontecer o quê o restante da temporada inteira? Então a NASCAR proibiu essa manobra. Quem fizer o wall riding está automaticamente desclassificado da classificação final da corrida. Ok? E bastante para-choque amassado nesse final de semana lá no Coliseu. A gente volta na segunda-feira para falar de lançamento de Red Bull, depois tem Williams no dia 6. Ou seja, quando a gente chegar a fazer o vídeo, se tudo der certo lá com o pessoal da Williams, a gente já tem a pintura de 2 carros para apresentar aqui na edição de segunda-feira. Um grande abraço, a gente volta. Bom final de semana, juízo esse final de semana, o primeiro juízo final de semana dessa temporada. E, gente, acredita em mim. A Ford tá quase na Red Bull. Grande abraço. Tchau, tchau. Sobe a vinheta.